Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos que os Estados Unidos estão passando vergonha em sua própria Copa do Mundo. Algumas partes do vídeo são mais engraçadas, outras são bem sérias. Parece que eles não faziam ideia do tamanho da competição, do que significava para o mundo todo, da repercussão que alguns atos que eles teriam iriam causar na imprensa internacional. Além disso, falta de preparo, campos péssimos, ou seja, tem muita coisa para falar no vídeo de hoje. Eu fiz um apanhado geral do que está rolando na mídia internacional, do que estão comentando sobre os Estados Unidos, sobre a Copa do Mundo, sobre o Brasil. Então é exatamente isso que veremos hoje. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Americanos têm a terceira melhor torcida na Copa do Mundo. Essa também pode ser uma polêmica, mas Estados Unidos. O bom e velho US of A ficando em terceiro lugar. Já falamos sobre a diversidade que temos aqui nos Estados Unidos. A multi... Desculpa. Então, os Eiseiwala têm a terceira melhor base de fãs para a Copa do Mundo. A terceira melhor base de torcedores na Copa do Mundo. Jesus Cristo, esses caras não entendem nada de futebol. Meu Deus. O multiculturalismo que temos, o multilinguismo que temos e todas essas diferentes nacionalidades e heranças e origens, tudo se une. Acho que eles criam algo incrivelmente único. E ainda assim, quando... Sério, tipo, é tão errado. Não sei se é pra gerar polêmica ou não, mas tipo, conhecendo eles e o fato de colocarem o Pulisic como o sexto melhor jogador da Copa do Mundo, não me surpreenderia se eles estivessem falando sério. Os terceiros melhores, aliás. Os terceiros melhores fãs de futebol. Vocês estão nomeando países. Cara, eu consigo citar 100 países. Até Gel, obviamente a Geórgia tem uma base de fãs melhor que os Bera. Se você coloca um torcedor americano em qualquer europeu, sul-americano, até africano, asiático, vai perceber que a Austrália e esses caras têm fãs melhores que eles. Tipo, simplesmente dá de lavada. Quando olho ao redor e vejo as arquibancadas cheias de pessoas acenando bandeiras americanas, eu sei que todos vêm de origens diversas e caminhos diferentes, mas ainda assim estão celebrando este país juntos. E não estou dizendo que outros países não tenham isso, mas acho que os EUAI, mais do que qualquer outro país no mundo, fazem isso. E sim, você pode chamar isso de nacionalismo ou algo assim, mas os americanos, independentemente de sua origem, eles adoram celebrar a América. I believe that we will win. I believe that we will win. Yeah! American! Shut up. Cause we support the US, the US, the US. That's the way we like it. We like it. We love it. Às 72 horas de começar o Mundial da Vergonha, irmão de Infantino, o pior presidente de toda a história da FIFA, que ficou em silêncio sobre todos os abusos que estamos vendo de muitas delegações chegando aqui nos Estados Unidos. Senhores, a FIFA escolheu um local para celebrar a união do mundo e acabou organizando um torneio marcado por restrições de viagem, problemas de visto, jogadores retidos por horas na imigração, árbitros com dificuldades para entrar, torcedores. Não deixaram entrar o melhor árbitro da África do ano de 2025. Não deixaram ele entrar em Miami. Por outro lado, em Chicago, chegou a delegação do Senegal e de verdade mesmo, revistaram eles como se fossem criminosos. E não satisfeitos com isso, as autoridades daqui dos Estados Unidos retêm o artilheiro estrela da seleção do Iraque, Ayman Hussein, no aeroporto de Chicago e o submetem a um interrogatório de mais de 7 horas. A Copa do Mundo que é uma total vergonha, senhores. Eu entendo que há pessoas muito apaixonadas e que estão se endividando consideravelmente para ir a alguns dos jogos da primeira rodada. Mas vou lhes dizer uma coisa, ir, com todo respeito, eu respeito quem for, mas contribuir para esta Copa do Mundo com ingressos, adquirindo os produtos desta Copa do Mundo, é simplesmente continuar alimentando a corrupção da FIFA. A FIFA está cometendo um roubo legalizado. Esta é a Copa do Mundo de 2026, a pior Copa do Mundo da história e ainda nem começou. O que não dá para continuar sendo enganado é que os campos estão perfeitos. Faz uma coletiva de imprensa para mentir explicitamente.
Ah, a chefe do campo de jogo, que sei quem é, eu a conheço, sei perfeitamente tudo o que ela faz e o quão mal ela faz uma coletiva de imprensa para dizer que é uma questão visual, que o Vinícius não vê, que o Scaloni não tem que falar, que os campos de treinamento estão todos perfeitos. Eu tenho uma coleção de fotos dos campos não unidos, já remendados. Ter ido ao campo de treinamento e os donos saírem e dizerem: desculpem, rapazes, isto é impresentável, não se pode treinar aqui, nós entendemos. E mais claro, como isso afeta os organizadores? Não se deve dizer uma palavra. E a ameaça, o Scaloni já disse, ao Scaloni disseram: você já falou uma vez, não fale mais, porque senão vamos pagar as consequências. E ele mesmo diz: não, o que eu tinha a dizer, eu disse. Não digo mais nada. Os jogadores não podem falar. Tudo ameaçado. Qual é a ameaça? Esportiva. O mesmo que agora. O que vão suspendê-los. Mas peçam desculpas a ele, velho. O que é que vão suspender? Se a única coisa que tem a fazer é dizer: cometemos tais erros, somos os responsáveis, nós nos responsabilizamos. A seleção iraniana vai jogar nos Estados Unidos. Acho que tem 3 jogos, né? São 3, né? Na primeira eliminatória. Então, os 3 jogos da seleção iraniana são nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana pernoite nos Estados Unidos. Nos perguntaram, mas sim, vão jogar os 3 jogos lá. Então, perguntaram-nos: vocês podem pernoitar no México? E dissemos: sim, sem problema, não temos problema nenhum. Então, estão procurando que a sede seja em Tijuana para que eles possam pernoitar e viajar para os jogos que vão disputar nos Estados Unidos. Então nós não temos por que negar a possibilidade de que fiquem no México. Os vídeos que eu vi são tão perturbadores. E se vocês não querem sediar a Copa do Mundo, então cancelem tudo. Se vocês não querem o resto do mundo no país de vocês, então cancelem. Eram jogadores e oficiais do Senegal sendo avaliados no aeroporto. Olhem como eles estavam sendo revistados como suspeitos. Eu não entendo o que está acontecendo. E jogadores e oficiais do Uzbequistão descendo do ônibus e sendo revistados como suspeitos pouco antes do jogo contra a Holanda. O que está acontecendo? Se vocês não querem o resto do mundo no país de vocês, cancelem isso. Essa vai ser a pior Copa do Mundo de todos os tempos. Então, pra começar, aquele comentário do Bielsa, ele foi na Copa América que teve lá. E pasmem, eles não mudaram praticamente nada. A estrutura continua basicamente as mesmas, os gramados continuam com os mesmos defeitos, porque eles não foram feitos para futebol. E sequer eles tiveram o pensamento de trocar o gramado em alguns pontos, ou seja, é uma situação assim completamente absurda. Além disso, vistos sendo negados, jogadores presos na imigração, árbitros que não vão poder apitar, mesmo sendo o melhor árbitro do seu continente, por conta de sabe Deus o que, porque a imigração dos Estados Unidos não libera a entrada do cara. Tipo assim, eles não faziam ideia do tamanho da Copa do Mundo, do que significa a Copa do Mundo para todos. A FIFA também é uma grande culpada de todo esse processo. Porque, cara, eles sabiam do problema que ia dar, mesmo assim colocaram por lá. E outra coisa, estão fazendo uma babação de ovo pro Trump inacreditável. Até prêmio da paz a FIFA deu pro Trump durante a abertura da Copa do Mundo. Ou seja, é uma situação mais bizarra do que a outra. A FIFA é culpada disso. A Copa do Mundo em si, ela tá manchada. Os Estados Unidos também têm total culpa de toda essa situação. Eu vou torcer muito pro Brasil e vou torcer muito pros Estados Unidos quebrarem cara, serem eliminados. Imagina se os Estados Unidos serem eliminados pro Iraque ou pro Irã. Cara, eu ia rir demais, ia ser... Meu primeiro vídeo que eu ia postar no dia seria esse aqui no canal. Então é isso, se tivesse qualquer cara com uma camisa do Brasil disputando qualquer tipo de competição, eu vou torcer. Imagina uma Copa do Mundo, mas é preciso deixar bastante claro todos esses processos que estão acontecendo por lá, que são vários absurdos. Eles se acham também o centro de tudo. Cara, é uma situação mais vergonhosa que a outra. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu!